Observando o mapa mundial, percebemos a distância entre as Américas e a Ásia. Além disso, existe uma diferença enorme nos fusos horários que separam estes territórios. Enquanto no horário de Brasília ainda estamos no meio-dia, na cidade de Tóquio já é meia-noite. Em um primeiro momento, estes dois continentes parecem estar muito distantes. Contudo, esta distância na verdade não é tão grande quanto parece. No extremo norte da América, mais precisamente próximo ao Alasca, existe uma faixa de água um tanto menor, que separa os dois continentes. Este lugar é conhecido como Estreito de Bering. Essa região marítima liga o Oceano Ártico, o Mar de Bering e o Oceano Pacífico e tem uma profundidade relativamente pequena, entre 30 e 50 metros. Neste lugar, a distância entre os continentes americano e a Ásia é de apenas 85 quilômetros. Mas, se há uma distância tão pequena, é possível viajantes atravessarem por este lugar? E por que nunca construíram uma ponte que ligasse os dois continentes por uma estrada? Hoje, a América e a Ásia estão separados. No entanto, nem sempre foi assim. Há mais ou menos 12.000 anos atrás, acredita-se que esses continentes foram conectados, por conta do congelamento dos oceanos na era glacial. Esta pequena divisão oceânica, chamada Estreito de Bering, se estende por 85 quilômetros, e durante a Era do Gelo, permitiu a travessia terrestre entre as duas massas continentais. Muito provavelmente os nativos americanos cruzaram esta região no passado, sendo esta uma das teorias mais aceitas para a chegada do homem às Américas. Mas, ainda é possível atravessar da Rússia para os Estados Unidos? Na história contemporânea, algumas pessoas já fizeram esta travessia. Como por exemplo o alemão Max Gottschalk, que veio do Cabo Leste da Sibéria para Sheshimarev, no Alasca, em um trenó puxado por cães em 1913. Ou então como Carl Bushby, o inglês que veio a pé desde a América do Sul, e fez a travessia no inverno no mar congelado desta região. Além de, claro, o próprio Império Russo na sua chegada ao Alasca. Mas, se é possível atravessar, por que não existe uma ponte ligando a Rússia aos Estados Unidos? Bem, na verdade essa ideia não é tão nova, e muito já se especulou sobre a construção de ligações como esta. Durante séculos, muitas pessoas e empresas e até os governos na Rússia e Estados Unidos fizeram esforços para que fosse construída uma ponte ou túnel sobre o Estreito de Bering, conectando a América do Norte e a Eurásia. No entanto, este grandioso projeto nunca se concretizou, e os motivos são as inúmeras complicações políticas, falta de financiamento, ou mesmo pelas guerras. Construir uma ligação no Estreito de Bering, entre o Alasca norte-americano e a costa russa, é uma ideia que remonta ao final do século XIX. Ainda em 1890, o primeiro governador do Colorado, William Gilpin, apresentou uma proposta de construir a chamada Ferrovia Cosmopolita.
um grande sistema ferroviário interligado que circundaria todos os continentes do mundo. Outra proposta, já no século XX, veio de um sindicato de magnatas das ferrovias americanas. Em 1904, a ideia também era construir uma ferrovia vindo da região da Sibéria até o Alasca. Ou seja, não faltaram intenções para conectar os dois países. O czar Nicolau II da Rússia chegou até mesmo a aprovar um dos projetos americanos. No entanto, o estado precário da política russa na época impediu os planos grandiosos dos americanos. Em 1905, no mesmo ano em que Nicolau II teria aprovado o projeto estadunidense, eclodiu a Primeira Revolução Russa, o que acabaria por mudar os rumos do país. Ao longo dos próximos 10 anos, a Rússia passaria por várias revoluções e uma reorganização total da vida social e política, até culminar no surgimento de uma entidade completamente nova, a União Soviética. Mas, e após o fim da Guerra Fria? Em 2014, a China propôs a construção de 13 mil quilômetros de linha férrea subaquática para ligar a Ásia aos Estados Unidos da América. Mas, o mundo mudou bastante no que tange à infraestrutura. A ideia que parecia promissora no final do século XIX encontra outras barreiras ao fim do século XX. Com a grande evolução dos transportes aéreos e marítimos, além de toda a estrutura de transporte e logística atual. Tudo isso reduziu a real necessidade de uma estrada ou mesmo ferrovia entre os continentes, de modo que uma obra como a do Plano Ferroviário Chinês se tornaria algo redundante e de baixa demanda. Portanto, também podemos concluir que os incentivos econômicos mudaram. Transportar mercadorias e pessoas entre estas regiões já não leva tanto tempo, e nem é tão custoso quanto antes. Além disso, tanto o Alasca quanto a região da Sibéria estão localizadas em pontos muito afastados dos grandes centros. De modo que um grande projeto de acesso por estradas e ferrovias nessas regiões seriam necessários para viabilizar uma obra de ligação entre os países. Especula-se que pelo menos 900 quilômetros de rodovia sejam necessários apenas para se chegar às regiões de costa por terra em ambos os continentes. Outra complicação são as temperaturas baixíssimas da região próxima ao Círculo Ártico, que chegam a 50 graus negativos. Além das partes congeladas nos oceanos que dificultam qualquer operação no local, elevando o custo da via. Para dificultar ainda mais, os recentes eventos das sanções impostas à Rússia por diversos países fazem com que o ideal de construir a ponte intercontinental da paz, ligando os povos, pareça estar cada vez mais distante. Bem no meio dos 85 quilômetros do Estreito de Bering, encontramos as Ilhas Diomedes. Estas pequenas porções de terra certamente seriam a passagem, e de certo modo facilitariam a construção de uma eventual ponte ou túnel. Só que mais interessante que isso, é que essas duas pequenas ilhas ficam na região fronteiriça do oceano, de forma muito curiosa. Elas separam os Estados Unidos da Rússia por apenas 4 quilômetros. Sendo que a Diomedes maior pertence à Federação Russa e a menor é americana. Elas não apenas separam os países como também os fusos horários de forma bem peculiar. Enquanto na pequena Diomedes na América, são 11 horas da manhã, do dia 1º de janeiro, já é 8 horas do dia seguinte na ilha russa. A diferença é tanta, que viajar entre as ilhas, é quase como uma viagem no tempo.
Analisando de forma mais ampla, uma conexão nesta região permitiria facilmente viagens por terra, partindo das Américas e conhecendo mais 3 continentes. Infelizmente, apesar de haver certo interesse nesse projeto, devido a todas essas questões, a construção de uma via no Estreito de Bering acaba se tornando algo muito distante da realidade.